Muitíssimo bem-vindos ao episódio 32. Agora eu tô com o número aqui na minha frente para eu não esquecer mais do FortunaCast. O episódio de hoje tem tudo a ver com o que tá acontecendo essa semana na minha vida e eu achei que a gente precisava falar sobre isso. Um pouquinho mais de sobrecarga. A gente já falou sobre picos de intensidade, picos de demanda e sobrecarga. Mas eu quero recapitular esses três conceitos porque eu acho que isso vai nos ajudar a estruturar melhor essas ideias e entender o que é o nosso limite, qual é o nosso limite e o que é normal e o que não é normal. Pico de intensidade é quando eu tenho na minha rotina um espaço porque alguma coisa milagrosamente deu muito certo. E aí, eu vou aproveitar esse espaço de tempo para intensificar o meu comprometimento em algum projeto. Como, por exemplo, quando eu estou de férias do meu trabalho, caso eu seja um CLT, ou eu tenha organizado umas férias enquanto empreendedor, e aproveite esse período para fazer uma reforma na minha casa, ou para treinar 2 vezes ao dia fazendo musculação e cardio, ou um esporte, enfim. Quando eu utilizo um espaço de tempo que eu tenho, que eu construí, para intensificar o meu comprometimento em um dos meus projetos, ou com um objetivo bem específico, ou simplesmente para aproveitar aquele espaço que eu tive mesmo. Pico de demanda é o contrário disso. É quando, por exemplo, um professor está na semana de provas ou numa semana de volta às aulas. É quando os contadores estão no período do imposto de renda. São esses momentos específicos em que a gente começa a ter mais movimento, mais demandas em um projeto. Geralmente o pico de demanda é algo que a gente não consegue controlar, é algo que vai acontecer queiramos nós ou não. Então, no pico de demanda, a gente não pode ter um pico de intensidade, caso contrário a gente vai virar, zumbi. E a gente também precisa organizar bem as demandas dos outros projetos para que no pico de demanda a gente cresça a nossa atenção dentro daquele projeto, que é o que precisa. E o que a sobrecarga tem a ver com tudo isso? A sobrecarga é o que acontece quando eu não uso esses dois conceitos a meu favor. Quando eu não uso um espaço para fazer algo que eu queira muito e quando eu não entendo que este pico de demanda está fora do meu controle. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção para não virar máquina. Mesmo assim, em alguns momentos, a gente vai ter um pico de demanda mais uma urgência em outro ambiente, em outro projeto. Isso acontece. Às vezes eu recebo perguntas como se, sei lá, eu trabalhasse 4 horas por dia todos os dias e a minha vida fosse um algodão doce. Não é. Mas quando eu falo... Engraçado que daí hoje eu tô de rosa, né? Esse tipo de coisa acontece e a mentalidade produtiva vai nos ajudar a não surtar quando isso acontecer e a conseguir priorizar aquilo que realmente é prioridade. Eu fiz um post aqui uma vez sobre o quadrante de Covey, que é aquele quadrinho com 4 espaços, em que conforme a importância e o nível de especialidade, tu define o que tu vai fazer, o que tu vai delegar e assim por diante. Claro que pro empreendedor delegar é um pouco mais difícil, porque a gente sempre pensa só em trabalho. Quando a gente pensa que a nossa vida tem urgências em todos os projetos, a gente lembra que a gente tem uma rede de apoio e pessoas que são nossos parceiros de responsabilidade. Tu empreende, mas tu é casado? Urgências de toda a esfera pessoal vão ser divididas com teu marido. Enfim, todas essas coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a olhar com mais atenção para as urgências que a gente tem, para as circunstâncias que a gente tem, para as importâncias que a gente tem e compartilhar essas decisões com as pessoas que estão ali conosco, justamente para que daí sim a gente evite essa sobrecarga. E de novo, pico de intensidade é normal, pico de demanda é normal, urgências, circunstâncias e importâncias são normais, imprevistos são normais, essas coisas acontecem. Só que se toda vez a gente deixar o caos se instaurar, a gente nunca vai conseguir olhar para as origens desses caos, para as origens dessas importâncias, urgências e circunstâncias. E aí a gente não vai conseguir priorizar e não vai conseguir gerar soluções para isso. Isso é uma das coisas que vocês aprendem na mentoria. Então, se tu nunca fez um processo de mentoria, nunca participou, ou tá pensando que, poxa, mesmo que tu entenda o conceito, na prática tu tá te perdendo, vem falar comigo, vamos conversar. Inclusive, quem estiver amanhã no Acelere vai ter desconto na mentoria, mas aí é assunto pra amanhã. Pouquíssimas vagas.
façam alguma coisa. Não fiquem parados só esperando o episódio 33, 34, 35 pra reclamar. Contem comigo, pra não reclamar, né?